Essa é uma mensagem em áudio de Cryon por Lee Carroll, com tradução para o português por Gustavo Amorim. O título dessa mensagem é Mais do que você imagina. Ela foi dada em Chicagoland, Illinois, Estados Unidos, em 13 de outubro de 2019. Esta e outras mensagens de Cryon você encontra no site www.cryonportugues.com. Saudações, meus queridos, eu sou Cryon, do Serviço Magnético. Nós falamos sobre o campo. Mais informação virá a respeito do campo de tantas fontes, conforme se torna mais real. Mas, basicamente, é um campo de consciência, onde os potenciais existem de coisas que estão sendo pensadas. Vocês experienciaram isso até mesmo hoje, até mesmo nesta sala. Quando vocês veem uma coerência que está lá, uma confluência que está lá de pensamentos, onde muitos estão tendo as mesmas ideias, as mesmas perguntas, as mesmas visões. Este é o campo. Sincronicidade é parte do que o campo faz por vocês e com vocês. Mas aquilo do que eu quero falar agora é o que tem estado no campo hoje. Mais do que jamais antes. E é uma pergunta doce. Quando você pergunta, quem sou eu realmente? Pergunta sobre a centelha, sobre a qual já falei. Eu falei sobre a centelha muitas vezes a respeito do muro, aquela coisa que te impede de chegar à centelha. São todas metáforas, meus queridos, para um despertar para o ser. E nesta sala, perguntas, publicadas ou não, faladas ou não, vieram a respeito da alma, a respeito de como ela funciona e o que ela é, para onde ela vai. Então vamos falar sobre isto. Mas conforme eu faço, eu quero que você relaxe. Este não é um momento onde você faz anotações. É um tempo onde você relaxa, joga-se naquele lugar onde você não tem nenhum julgamento, onde você está totalmente aberto para algo que poderá vir para você, que vem diretamente da fonte criativa do amor. Você está totalmente protegido nesta sala, meus queridos, de qualquer coisa que passaria daquela barreira de amor, de luz, que envolve todos vocês agora. É um tempo de realização, talvez. É um tempo de realidade realçada, talvez. Deixe-me falar disto. Eu quero levar você de volta 30 anos. O homem, sentado na cadeira, estava por volta de 40 e poucos anos. E ele estava frustrado. Algo tinha acontecido na vida dele, uma sincronicidade que ele não podia explicar com as regras da época. Algo que aconteceu não podia ser explicado nem mesmo com a lógica tridimensional. Ele estava frustrado porque a vida inteira dele, ele era linear. Orgulhoso de ser linear. Ele ria de coisas que ele faz agora. Ele fazia piada das coisas que ele faz hoje. Mas tudo chegou a um ponto, naquele momento do tempo, em uma frustração que o levou para um lugar onde dois psíquicos, com 3 anos de diferença, deram a ele o meu nome e disseram: há uma entidade chamada Cryon que está tentando se conectar com você. Aqueles 2 psíquicos não sabiam, não conheciam um ao outro. Eles tinham 40 anos de diferença em sua idade. Ambos já fizeram a passagem agora. Eles deram a ele uma imagem, uma mensagem idêntica a respeito de um nome que ele nunca ouviu. E nenhuma quantidade de lógica poderia explicar
pois eles nem mesmo conheciam um ao outro, como ele dissera. And it bothered him. E aquilo o incomodou. Bothered him because O incomodou porque ele era linear. and there should be answers E deveria haver that are respostas always linear. And this que is são what he sempre was taught. lineares. This E was isso his foi ensinado a ele. reality. E aquela era a realidade dele. That everything should be Que explained tudo deveria ser with explicado logic and com reason, lógica, razão, but it couldn't be. mas não podia ser. And so he expanded E então his reality ele expandiu a because realidade dele porque ele precisava he had fazê-lo. to know the Ele answer. precisava That is saber a a resposta. Agora, anomaly. aquilo é uma anomalia linear. Some would say he was anal. Alguém poderia dizer, Had to ele, know ele the era... answer. Ele precisava saber a resposta. E aquilo o levou até uma cadeira. And he said E ele disse, to whoever might be listening, para quem quer que estivesse ouvindo, just happened to be a giant entourage. que na verdade era uma gigante This was a comitiva, moment in time porque aquele foi um momento no that tempo forever. que pode ter mudado a vida dele para sempre. It might change the lives of thousands. Pode ter mudado a vida de milhares para sempre. Ele não sabia. But at that moment, Mas he naquele changed his momento, reality, ele mudou a realidade dele. because what he said next Porque o que ele disse a made a seguir difference. fez a diferença. He said, "Whoever Ele you disse, are, quem quer que você seja, Cryon, I'm going to sit in the chair. eu me sentarei na cadeira. Show me you're real or not. Mostre-me se você é real ou não. I give you permission. Eu Show dou a me você if permissão, you're real mostre-me or not. se você é real ou I não. want to tell you at that E eu quero moment, dizer que naquele momento os céus because that se man agitaram, porque aquele homem had just given permission tinha acabado de dar permissão for the spark. para a centelha. He had said it. Ele With disse, pure intent. com He intenção was pura, frustrated. ele estava frustrado. He didn't know what was happening. Ele não sabia o que estava acontecendo, ele não estava dormindo. Ele sabia que havia algo maior. And at some level in E em algum nível, na mente dele, ele estava esperando falha. E vocês estudaram isto hoje. sit in the chair and have nothing. Sentar na cadeira e nada acontecer. That's what he truly expected. Era isso que ele realmente esperava, mas ele deu permissão para a centelha, To go to another para ir reality. para uma outra realidade. Reality is that Realidade é aquilo no que você confia, que você acredita ser tudo que faz sentido. Esta é a sua realidade, você vive por ela, você é confortado por ela. And when he sat in the chair, E quando ele se senta na we cadeira, descended on him nós descemos sobre ele. and we filled his heart E nós with love, preenchemos seu coração com amor. and he wept E ele chorou openly in the chair. abertamente na cadeira. No words were spoken, Nenhuma no palavra foi language, dita, no thought nenhuma linguagem, process nenhum sat on grupo de pensamento. Nós simplesmente nos pusemos sobre ele. E isto o fez chorar. him. He got up fast. E ele se levantou rápido. He got up fast because Ele se levantou rápido porque havia uma reação que ele não esperava, que ele não sabia porquê, e ele pensava, bem, isto é para um psiquiatra. Porque de repente estou chorando por nenhum motivo, mas ele não podia fazer diferente, ele não podia ignorar, porque aquele sentimento era novo. Ele nunca tinha tido aquilo antes. Não daquela forma, não com tal sentimento incondicional de imensidão, onde tudo era deixado, não havia nada a não ser luz. Ah, aquela é a centelha. Ele não podia ignorar. E ele se sentou na cadeira novamente. E nós nos pusemos sobre ele de forma mais intensa, até que ele percebeu que ele tinha acabado de dar permissão para algo muito maior, e ele o encontrou. Ele não compreendia de forma alguma. Aquilo o incomodava. O que é? Por que é? Como é? E então ele começou a suavizar, e nós começamos a conversar com ele de forma tão suave, uma intuição, uma inata, e coisas que ele estava recebendo por ele mesmo, e às vezes no chuveiro, que começou a dizer, você não precisa compreender o amor de Deus. Você não precisa compreender dimensionalidade e coisas quânticas. Você não precisa compreender a mente do Criador. Se você pudesse até mesmo dizer que o Criador tem uma mente, você não precisa entender o amor para recebê-lo. Ele recebeu, ele entendeu. Ele quebrou um paradigma que ele tinha. Ele precisava estar no controle.
controle de sua realidade, seus pensamentos, sua mente. Ele precisava compreendê-la para poder aceitá-la. E ele atravessou aquilo. E aquela foi a centelha. E ainda é a centelha. Eu pergunto a você agora, assim, enquanto você está aí sentado. Você acredita na fonte criativa que você chama de Deus? E a resposta é sim, você acredita. Você não sentaria na cadeira o dia inteiro, a menos que você sentisse que houvesse algo maior. Alguns têm uma oposição ao nome Deus, porque significa tantas outras coisas neste mundo no qual vocês cresceram. Às vezes, aquelas outras coisas não servem sua própria magnificência. Portanto, eu nem mesmo direi o nome. Diga Espírito se você quiser. Crie um nome e diga aquilo se você quiser. Mas ele representa tudo o que é. Uma fonte de amor e compaixão que vai além de qualquer coisa que você poderia imaginar. Você não pode pensar de forma tão grandiosa. Você não pode. Nenhum ser humano pode pensar além daquela barreira. Tudo o que você é e tudo o que você compreende ou pensa que você pode compreender é uma fração do tamanho da fonte criativa. E, no entanto, você tem uma parte dela, que é a sua alma. Cada humano que está ouvindo a isto e que está na sala não é apenas um animal na terra, pois vocês têm algo muito especial, um pedaço da divindade dentro de você, dado a vocês com um propósito naquela história da criação, o que quer que ela seja para você. Você caminha por aí com algo que é muito, muito diferente do que qualquer outro animal teria. E isto é uma alma divina, uma parte daquele Criador. Se você pudesse ver a si mesmo com uma lente multidimensional, você veria que você é enorme. 8 metros de distância é o tamanho do seu Merkabah, e além daquilo é até mesmo o campo com o qual vocês lidam. Enorme vocês são. Mas vocês não sabem disso ainda. Algum dia vocês saberão. É a sua alma, é uma parte da sua alma que se mostra. A alma é tão grande, meus queridos, que vocês não podem então dizer qual o tamanho, vocês não podem medir a alma. Deixe-me dizer-lhes algo que nós já dissemos antes. Onde está o seu eu superior? E você poderia dizer, bem, não pode ser medido, não há onde. Isso significa que ele está em toda parte, significa que parte dele está com a fonte criativa. Pense sobre isto. Seu eu superior, seu nome entra aqui, seu eu superior. Uma parte dele está com a fonte criativa, a conexão. Se este é o caso, enquanto você se senta aí, por que você não muda sua realidade? O que foi ensinado a você que você não pode fazer? O que foi ensinado a você que é apropriado para Deus por alguém, outra pessoa, que deveria ser uma autoridade a respeito de Deus? Nós já dissemos isso antes. O que seus pais deram a você, ou as organizações ao seu redor deram a você, com toda a honestidade e integridade nas quais eles acreditam. E se for muito maior do que aquilo? E se for maior do que aquilo? Não os torna errados, meus queridos, para vocês descobrirem que Deus é maior do que jamais foi dito a vocês. Isso não os torna errados. Não é uma violação da integridade, porque vocês foram além daquilo que eles ensinaram a vocês. Você se graduou, talvez, para a centelha, para uma realidade onde você se senta e diz, eu não tinha nenhuma ideia que eu sou tão imenso. Não é ensinado a você
that you're magnificent que você é from magnífico birth. That's not desde o nascimento. Isto não é realmente that which has been given aquilo to you at birth. que foi dado a você no nascimento por aqueles sistemas ou qualquer outro. Eles fazem o melhor que podem. But so much Mas hidden in an older tanto tem entity. estado escondido em uma energia mais velha a respeito da verdade. E aqueles que dão a vocês o que eles acreditam ser o melhor que eles podem, Have given that to you in deram aquilo para vocês em uma energia mais velha, onde o teto está agora começando a ser levantado. Eu dei isso tantas vezes. Eles estão em uma sala escura, e então vocês ouvem aqueles experts dizendo a vocês o que está além naquela escuridão. Eles não sabem, mas eles estão sentindo coisas boas, ou talvez estão sentindo coisas malignas, mas eles dão a vocês o melhor que eles têm. O melhor que eles têm. E então, de repente, alguém acende um fósforo. E você diz, uau, oh meu Deus. E você vê naquela escuridão e você descobre, naquela escuridão há outros seres humanos, assim como você, fazendo as mesmas perguntas. E você vê amor. E você vê benevolência, porque a luz foi acesa. Isso não torna aqueles que te deram a informação errados. Eles fizeram o melhor que podiam na escuridão, mas já não está mais escuro. E você agora, assim, aí onde você está, tem uma chance de mudar a realidade. E se a realidade agora se tornar coisas que você não compreende, mas que são enormes e que parecem ter seu nome sobre elas? Eu quero que você tenha uma visão comigo, que você é do tamanho da terra, se você quiser. Pedaços e partes da sua consciência estão em toda parte, em benevolência, porque você é parte do Criador. Não há coisa obscura que se conectará a você, porque você é feito de luz. E a única coisa que mudará aquilo é uma escuridão que você criou, chamado medo. E o medo é criado daquilo que foi ensinado a você a temer. E se torna uma realidade. E se este é você, você permanecerá lá, meu querido. E nunca haverá uma expansão. Mas pode haver. E então, esta bela alma que você tem, que todos vocês compreendem e percebem que está lá, é algo muito maior do que você pensa. Você sabia que a sua alma, seu nome, pode estar em muitos lugares ao mesmo tempo? Você está surpreso, porque tão logo você sai das 3 dimensões da realidade, na qual meu parceiro estava, na qual ele pensava que estava, que era confortável para ele, na qual ele queria ficar. Tão logo você sai daquilo. É aí que a centelha acontece, então você se dá conta. Há tantas coisas mais que você não sabia. E você está confortável em não saber. E esta é a maior coisa que a centelha oferece a você. E a coisa mais difícil para um ser humano fazer é dar um passo para o desconhecido, mesmo que você esteja sendo apoiado. Há aqueles que ainda permanecerão na fila e farão perguntas tridimensionais. Onde está isso? Como isso funciona? Quão longe isso vai? Quanto tempo demorará? E você não está confortável, a menos que você receba respostas, para que você possa ir para o próximo lugar. Esta é uma realidade tridimensional com constrições, com inibições, com regras que vocês colocam sobre si mesmos e o divino ao seu redor, sem nunca compreender que para poder ir para o próximo passo, você precisa confiar em não saber o que é. Mas o que você recebe é que nós nos colocaremos duramente sobre você. E você será amado. E você sentirá a benevolência e alguns de vocês chorarão. E você saberá, eu não me importo, você dirá. Como funciona? Eu apenas sei que eu estou no lugar certo, na hora certa.
E eu sou amado. And it starts to create a E isso começa a reality criar uma where realidade synchronicity happen in your que faz com life que and sincronicidades start aconteçam em sua falling vida into place. e as coisas começam a se encaixar no lugar. Doenças começam a ir embora de você. And you start youthing. E você começa a rejuvenescer. E você percebe que isso está acontecendo em sua vida e você diz: traga-me mais daquilo que eu não compreendo. Traga-me mais do que eu nunca saberei enquanto eu for um humano. Mas tudo bem, It's working. porque está funcionando. That's the spark. Esta é a centelha. How many of you old Quantos de souls, vocês, velhas almas, percebem que é por isso que vocês estão aqui? that's why you're alive. É por isso que sua vida, vocês estão vivos depois de 2012. Start examining Para começar a examinar going to the next reality. e ir para a próxima Making it realidade work for you. e fazer com que ela funcione para você. You know that reality is Você not sabe, aquela realidade não é tão difícil assim, não está tão longe, porque a sua tecnologia traz para você. Você acende, liga o seu computador. Did you read the manual? Você leu o manual antes de você I'm ligá-lo? not talking about the Não, eu não estou falando sobre o manual do usuário, estou falando sobre o eletrônico. Você sabe onde todos aqueles pequenos elétrons estão indo? Você sabe como todos os circuitos da lógica funcionam? E a resposta é: não seja tolo, eu preciso usar meu computador, eu só vou lá e coloco no Google. Quanto você sabe sobre o Google antes de você usá-lo? E a resposta é nada. You don't have to. You see, Você não precisa, percebe? Esta é uma realidade. Você aprende a confiar e você compreende. Não compreende nada dela. Você está começando a this compreender. works. Isto Your funciona spirituality as well. para a sua espiritualidade também. God is too big Deus é grande demais to understand. para compreender. And we say again, even E in nós dizemos novamente, mesmo ao encerrar: are you really afraid? você realmente está com medo do amor? My partner was. Meu parceiro estava. We had to sit on him a lot. Nós precisamos ficar sobre ele muito antes dele perceber que era seguro e não era uma anomalia e ele não estava ficando He louco. was being loved. Ele estava sendo And he was amado being loved. e ele estava sendo amado de uma forma que ele nunca tinha sido amado antes. And that changed him. E aquilo o mudou. And you see it even today. E vocês veem Every isso até time mesmo he hoje, sits porque in toda the vez que ele chair, se senta na as cadeira, he does right this como ele minute, faz neste we're minuto, sitting on him hard. nós estamos sobre ele duramente. And he's come to enjoy that, E ele want that. chegou a curtir isso, a querer isto, a amar isto. And even though there is E still mesmo to this day que até hoje haja alguma apreensão sobre a canalização em frente a outros seres humanos, ele não se importa, because he doesn't have to understand. porque ele não precisa compreender mais. All he has to do Tudo que ele precisa fazer é sentar lá e ser amado. and sometimes he, E às vezes ele até mesmo chora. that is the promise. Esta é a This promessa new energy. desta nova energia. A way for you to see something bigger Uma forma than para você ever ver was algo there. maior do que você jamais pensou que estava lá, mais divino, mais belo, mais benevolente, mais compassivo. Você não tem nenhuma ideia, sem nenhuma armadilha de regras que dizem você deve fazer isso, aquilo, ou subir tantos degraus. Tudo que você precisa fazer Understand. é compreender que você não precisa compreendê-lo. Are you afraid to be loved? Você tem medo de ser amado? I leave you with that one. Eu te deixo com esta. There is a breakthrough. Há uma ultrapassagem que poderá acontecer para aqueles que estão nesta sala e aqueles que estão ouvindo essa canalização que vocês não esperavam When you started listening. quando vocês começaram a ouvir. That's because there is an E isto é porque há uma comitiva ao seu comes redor with your soul. que vem com sua alma. A family, Uma família, call them angelic if you wish. chame-a de angelical se você quiser. A family that comes Uma with família your que soul, vem com sua alma, talks to you if you let que it. fala com você, se você permitir, no meio da noite. Before you go to sleep tonight, Antes de você ir dormir esta noite, I want you to try something. eu quero que você experimente algo. I want you to relax. Eu quero que você relaxe e pense Be sobre loved. ser amado. So much you might even weep. Tanto que você poderia até mesmo chorar. Isso é tão bom que você sente. Cada célula sabe. Cada célula sabe que é verdade. Eu quero que você simplesmente levante sua mão naquele ponto do tempo. Você pode ser. Você está com um parceiro naquele momento. Não deixe que isso te impeça. Eu simplesmente quero que você levante sua mão e diga: traga-me o amor e mostre-me algo maior.
I give you permission. Thank you, Eu Spirit, dou a você permissão. Obrigado, for the Espírito. spark. Pela centelha. Obrigado. And don't be surprised E não se if you don't surpreenda sleep much, se você não dormir muito naquela noite. because you just gave Porque você the acabou tent de dar intenção for a reality shift. para uma mudança de realidade. I am Cryon, in love with Eu sou humanity. Cryon e eu amo a humanidade. Eu estou aqui For this reason and this reason por este alone, motivo to e esse show motivo apenas para mostrar a você you amor that you didn't expect que você não esperava and were never really told about. e nunca foi ensinado realmente dessa forma. Não desta forma. And so it is. E assim é.